camuflado nas profundezas do cansaço e da exaustão, se manifesta silenciosamente, dominando o bem-estar físico e emocional. Como uma sombra persistente da vida moderna, se alimenta da nossa energia, corrói nossa vitalidade e nos leva ao limite. Desvendar sua verdadeira natureza é o primeiro passo para enfrentar esse adversário invisível e recuperar o equilíbrio perdido. Mas afinal de contas, o que é o burnout? Para isso, vamos até o Centro Universitário de Pato Branco, UNIDEP, para conversarmos com quem entende do assunto. Ele surgiu nos Estados Unidos em 1970 para definir o que era esse cansaço, esse esgotamento físico e emocional. E a partir daí que começou então a falar, sobre a síndrome de burnout. A pessoa trabalha, ela gosta de trabalhar, mas ali traz consequências ruins para ela, desde consequências físicas até consequências psicológicas. O trabalho, nesses casos, ele não precisa ser necessariamente o CLT, a sua carteira assinada. Porque muitas pessoas falam de uma maneira muito taxativa de que você só estuda, mas o estudar dá trabalho, E a síndrome de burnout se tornou, em 2022, reconhecida mundialmente por uma doença ocupacional. As principais causas do burnout estão relacionadas realmente a excesso de trabalho, Uma sobrecarga muito grande de trabalho, de atividades, que a gente seja obrigatório a fazer. Por exemplo, na faculdade eu tenho muitos conteúdos para estudar, eu fico com uma sobrecarga muito grande. No trabalho é a mesma coisa, pode ser uma sobrecarga física, emocional, a principal das causas do burnout. Outras questões que podem causar o burnout são relações de assédio dentro de um ambiente, relações, aí pensar nesse caso, hierárquicas, relações de poder, de repente, porque dentro de uma empresa você tem um líder, tem um supervisor, tem um coordenador. Dentro de ambientes acadêmicos você tem um professor, você tem, de repente, um supervisor de estágio que pode também ter uma certa cobrança excessiva em algumas questões, Nós temos muitos exemplos de profissões, principalmente ali, na época da pandemia, médicos, enfermeiros, que foram diagnosticados com síndrome de burnout, justamente porque ali, naquele momento, o propósito de salvar vidas falava muito mais alto do que salvar a própria vida em termos emocionais, E hoje se estende esse excesso de trabalho para outras profissões. E aí, se nós formos pensar, o burnout ele se torna uma doença ocupacional vinculada a um CID a partir do momento em que a gente está num contexto de pandemia, E esse excesso de trabalho, ele acaba causando muitos outros sintomas psicológicos. E aí a gente pode enumerar várias, Além desse cansaço mental e físico, a gente também tem insônia, tem crise de ansiedade, uma apatia, uma tristeza, um desânimo muito grande, eu não sinto mais vontade de fazer nada. O burnout, por consequência, ele pode trazer algumas questões de transtornos alimentares, taquicardia, sudorese, sensação de pânico, às vezes, de estar em algum ambiente, ou de vinculação ao uso de substâncias também psicoativas, por toda essa questão de tentar fugir um pouco dessa realidade que às vezes lhe é colocada. Consequências que não trazem a satisfação profissional mais, e sim um esgotamento profissional. A importância da gente trazer um olhar para a síndrome de burnout dentro das universidades. Nesses contextos, se tem muita cobrança, se tem muita demanda. E o burnout, ele precisa parar de ser romantizado. As sobrecargas, trabalhe enquanto eles dormem, estude muito, trabalhe muito, isso é muito romantizado ainda. A gente não pode romantizar propósito de vida. A partir do momento que eu romantizo isso, muitas vezes eu não enxergo que isso aí me faz mal. É igual um relacionamento. Muitas vezes a gente romantiza situações que não são para acontecer. Também pensar que às vezes os nossos acadêmicos vêm de outras cidades, estão longe da sua própria rede de apoio
Então, o ambiente acadêmico ele acaba sendo muito propício para que a síndrome de burnout também aconteça. Sempre que a gente tiver a oportunidade de falar sobre isso, é muito importante. Eu acredito que a forma com que as universidades podem garantir essas ações através de alguns programas, como o Unidep hoje tem, né? O próprio NED desenvolvendo alguns grupos de apoio, né, psicopedagógico aí para os acadêmicos. Muitas vezes o aluno nem sabe que o NED existe, ele nem sabe que tem uma psicóloga lá. Para além disso, né, eu acredito que sejam importantes organizados materiais de divulgação que proporcione aí a esses acadêmicos a possibilidade de identificar. Isso é um grande indicativo e aí buscar ajuda profissional para identificar se tem ou não. Então, cada vez mais ir para a sala de aula, trazer o aluno para perto da gente para que a gente consiga aí dar subsídios. Então, o processo de diagnóstico, né, da síndrome de burnout, ele deve acontecer através de um profissional, né? Atualmente médicos, mas psicólogos também podem auxiliar nesse processo. O primeiro ponto importante é reconhecer que burnout existe. A própria pessoa muitas vezes não reconhece. Trabalha, né? Tem um esgotamento profissional, mas não reconhece que aquilo é decorrente do trabalho. Quando essa pessoa próxima fala pra gente buscar um psicólogo, ela não tá querendo o nosso mal, muito pelo contrário, e às vezes a gente interpreta de uma maneira muito ruim. E percebendo alguns sinais do nosso corpo, eu tô muito ansioso toda vez para ir para a faculdade, eu tenho crises de ansiedade, ou eu tô muito ansioso para ir para o meu trabalho, eu não quero que chegue aquele dia, eu começo a pensar em faltas muito constantes, aí é a hora de eu pedir ajuda. Então, se tem alguns critérios que precisam ser obedecidos para que a pessoa tenha ou não, né, a síndrome de burnout. Então, é um profissional que vai conseguir fazer essa orientação, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a atuação do NED dentro da instituição, o quanto é importante. Eu entendo que muitas vezes nem todos os alunos sabem de todas as nossas ofertas, o que a gente oferece, o que a gente faz, qual é o nosso papel aqui dentro, que muitas universidades não têm esse setor. A gente tem atendimentos individuais, tanto psicológico, tanto pedagógico, né? E aí a gente tem o GAAP, que é o Grupo de Acolhimento e Apoio Psicoeducativo. Ele acontece nas segundas-feiras. A gente tem também as atividades em sala de aula. A gente tem trilhas de desenvolvimento, tem a oficina de gerenciamento do tempo e saúde mental, e que faz toda a diferença. Quando eu precisar pedir socorro, para quem eu peço, né? Porque às vezes eu tô ali, quero só um momento conversar com alguém e eu não sei para quem eu pedir. Então o NED sempre está muito à disposição. Que este documentário seja um convite para quebrar esse ciclo e buscar um equilíbrio saudável entre trabalho, autocuidado e realização pessoal. Priorize sua saúde e bem-estar. Juntos, podemos construir uma cultura que valoriza a saúde mental e emocional, transformando o estresse em resiliência, encontrando uma vida plena e significativa.